Muitas vezes a gente murmura com o irmão, mancha o irmão. E muitas vezes o Senhor fala ali, eu não venho te limpar todas as vezes que você pede perdão, todas as vezes. Eu falo, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Amém. Muitas vezes eu não reconheço que o Senhor tem feito. De quando nós vestimos uma roupa e vamos para um evento. Você pode sair de casa se achando maravilhosa, mas se você chega num evento e tá todo mundo diferente do estilo de roupa que você tem, como que você fica? Super mal, acaba, não é? Com o evento. Não acaba? Você pode estar até muito mais elegante do que as pessoas. Mas, se você sente que há um desajuste, a gente já fica mal. E por isso que o Senhor está falando para nós hoje sobre revestidas. O que é revestir? É vestir de novo. O Senhor, como a Silene compartilhou, Ele já nos deu vestes. Mas, na queda, nós perdemos tudo aquilo que o Senhor nos deu. Tudo aquilo que o Senhor tinha colocado em nós, o pecado veio e roubou. Por isso que hoje o Senhor quer nos dar novas vestes. E é tão bom andar com uma roupinha nova, não é não, gente? Eu adoro. Estar revestidas de Deus é muito, mas muito superior a estarmos revestidas com a roupa mais cara, com a roupa de marca, com roupa de grife. E nós somos essas mulheres, as mais elegantes dessa terra, porque nós somos mulheres revestidas de Deus. A Silene começou falando sobre filhas revestidas. E o Senhor deseja continuar crescendo em nós, para nos tornarmos mulheres revestidas. Irmãs, nós precisamos amadurecer para sermos essas mulheres. E quando você sai na rua, às vezes nós somos identificadas pelas nossas roupas, não é? Você vê uma pessoa toda de branco na rua, você pensa o quê? É enfermeira, é da área de saúde, né? Se você vê uma mulher de terninho, toda elegante, você pensa o quê? Advogada, uma empresária, não é? E as nossas vestes têm cara de mulher de Deus. Mas será que nós somos reconhecidas assim? Alguém bate o olho em você, ela identifica que você é uma mulher de Deus? No trânsito, por exemplo? O Senhor me expõe muito no trânsito, irmãs. Preciso confessar para vocês que às vezes, como eu sempre ando atrasada, misericórdia por isso, o Senhor vai me transformar, né? Mas, às vezes eu me irrito muito facilmente no trânsito, porque sempre sai com pressa, né? Mas o Senhor, Ele vai nos transformando de glória. Ele teve medo? Não teve, mas que impressionante, sabe por quê? Porque ele não estava comparando Golias com ele mesmo. Ele estava comparando Golias com Deus. E Golias com Deus, o que sobra para Golias? Nada. E aí ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, pegou a pedrinha, colocou numa funda, atirou no gigante. Matou o gigante? Não. Não matou o gigante. Ele derrubou o gigante com a pedra e com a espada. Amém. Aleluia. Matou Golias. Mas é a espada que mata o inimigo. Amém. E o Senhor colocou essa arma poderosa na nossa mão. E a gente não usa a palavra. Nós não desfrutamos da palavra. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer no nosso dia é reservar um tempo para ler a palavra. Se nós não lemos a palavra e não oramos a palavra, nós ficamos totalmente vulneráveis em relação aos nossos pensamentos, sentimentos e em relação ao inimigo de Deus.
Se você não tiver o propósito de determinar na sua vida qual é o tempo que você vai gastar por dia para ler a palavra, você nunca vai ler a palavra. Porque os dias são maus. E nós temos que ter consciência disso. Os dias são maus. Se você ficar esperando o melhor tempo para você ler a palavra, pode esquecer. Você nunca vai ter esse tempo. Nós precisamos pleitear diante do Senhor. Senhor, eu tenho 5 minutos hoje, mas é com esses 5 minutos que eu vou me revestir. E o Senhor multiplica no nosso interior. Amém. Irmãos, e para finalizar a minha parte, nós somos esse exército. E esse revestimento com a armadura de Deus é coletivo, como a gente está vendo hoje. Em Salmos, capítulo 68, versículos 11 e 12. Vamos abrir lá. Salmos capítulo 68, versículos 11 e 12. Diz assim: o Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Irmãs, o Senhor já nos deu a palavra. Amém. E grande é a falange. Sabe o que é falange? Falange significa exército. Se vocês pudessem subir aqui para ver que bonito que é isso daqui, que bonitas são vocês, porque eu estou vendo aqui hoje claramente um exército revestido. Então grande é a falange das mensageiras. Nós somos mensageiras ou não somos? Amém. Agora a gente é mensageira do quê? Mensageiras de boas novas. Amém. Mas no nosso dia a dia, a gente não é mensageira de boa nova como a gente queria, né? Esse exército que fala aqui da falange, sabe como eles eram colocados antigamente? A primeira linha da batalha, os soldados, os guerreiros, eles tinham as suas lanças apontadas já para o exército inimigo, desse jeito. Então a primeira fila, vocês imaginam, bem coladinhos e todos com as flechas apontadas para o inimigo. E atrás vinha o restante do exército, né? Com as suas armas já apontadas no sentido de 45 graus, enfim. Mas essa primeira linha, ela tinha a arma apontada para o inimigo. E o Senhor fala, o Senhor nos compara com esse exército. O Senhor colocou na nossa mão a arma, a espada, né? Essa flecha. Mas para onde que a sua flecha está apontada? Muitas vezes a nossa flecha está apontada para a irmã. A nossa flecha está apontada para o marido, para o filho, para as pessoas. Às vezes, irmãs, nós usamos a própria palavra para matar a pessoa que está do nosso lado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A nossa flecha tem que estar apontada para o inimigo. E nós somos essas mensageiras de boas novas. Quando alguém chega em você, você sempre é aquela que tem uma novidade que vai refrigerar a alma de alguém? Ou você sempre tem uma reclamação para fazer? Sempre tem uma crítica a fazer? Um julgamento? Irmãs, a pior coisa que tem, é ou não é? É você chegar para alguém e a pessoa começar a reclamar. Começa a falar e falar e falar. Nós precisamos nos lembrar que nós somos esse exército de mulheres que transmitem o refrigério para as outras. Quando alguém chega para você
Ela chega para você porque ela sabe que vai sair refrigério para a alma dela? Ou ela foge de você? Precisamos tomar posse do que o Senhor está nos falando. Nós somos. Se você ainda não é até hoje, a partir de hoje, declara para o Senhor: Senhor, eu quero ser essa mensageira de boas novas, porque o Senhor já deu a palavra. E aí fala que, por sermos mensageiras de boas novas e a nossa flecha está apontada para o inimigo, reis de exércitos fogem e fogem. Quando você levanta de manhã, quando você abre o olho, o que o inimigo pensa? Fala de uma criança. Graças a Deus que ela Essa criança acordou. chamada de Que bom que ela acordou. A minha cooperadora acordou. Misericórdia. Ou ele pensa, abriu o olho. O pai e o avô foram mortos. E a ama, né, ao perceber do que tinha acontecido, então ela pensou, né, eu preciso proteger essa criança. Então ela fugiu com Mefibosete, com essa criança. E na fuga ele caiu, né, e ficou aleijado. Mefibosete era filho de Jonatas, vivia em Lodebar. Ele foi levado para essa terra, uma terra miserável. E lá ele viveu durante muitos anos, muitos anos. E um belo dia, Davi pergunta, né, se ainda havia alguém vivo da casa de Saul. E então alguém lembra dele e diz, existe sim alguém. Ele está em Lodebar. E então Davi manda buscar, porque Davi tinha uma aliança com Jonatas, né, de um cuidar da geração um do outro. Senhor Jesus. E foram buscar ele. Quando chegou lá, ele se sentia como um cão morto. Ele dizia assim, que o recado era esse, que ele estava sendo chamado para sentar na mesa do rei, para comer pão todos os dias. E então ele diz, então ele se compara a um cão morto, né? Quem é ele? Um cão morto. Então, baseado nessa situação, ele foi levado para a casa do rei e lá ele comia pão todos os dias à mesa, sentava à mesa com o rei. Então, baseado nessa palavra, irmãos, aqui diz assim, que nós temos defeitos e eles não podem nos limitar. Na vida daquele jovem existia uma aliança, existia uma promessa, como na nossa vida também existe uma promessa. E poderia acontecer um milagre dele firmar os pés, andar normal, e até mesmo alguém achar que Deus era na vida dele, porque houve um milagre na vida dele. Mas não houve esse milagre, né? Ele foi levado com o seu defeito para sentar na mesa do rei. Assim somos nós, Senhor Jesus. O Senhor quer nos usar, e Ele quer nos usar com esses defeitos, né? O Senhor quer trabalhar em nós, Senhor Jesus. E se existe uma promessa na nossa vida, o trabalhar do Senhor de cura é apenas um detalhe. Se Ele quiser nos curar, Ele vai nos curar. Mas se não, se esse não for o propósito do Senhor, Ele quer que mesmo assim a gente se sente à mesa, a gente coma pão todos os dias. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, a condição dele, o defeito dele não define quem é ele. Ele é alguém da realeza, né? Então demorou para que o alcançassem, mas chegou o momento dele. Chegou o momento dele ser retirado daquela terra miserável. Senhor Jesus. E assim o Senhor quer trazer para nós. Quem somos nós? Nós somos filhas de Deus. Nós somos filhas de Deus. Mefibosete, ele continuou coxo. E essa experiência para nós, que muitas vezes a gente olha para nós mesmos e vê que nós não temos condições, não temos capacidade, somos cheios de defeito. Mas o Senhor nos quer mesmo assim. O Senhor nos ama e tem promessa na nossa vida. Senhor Jesus. E como filhas de Deus, a palavra diz, não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos. Senhor Jesus, eu preciso fazer uma escolha. Eu preciso escolher estar do lado de Deus, porque essa é a minha identidade. Filha de Deus. Eu não posso me conformar
com as situações ou com o que as pessoas dizem de meu respeito. Eu preciso renovar minha mente, né? Preciso trazer à minha mente as palavras do Senhor. Sentar à mesa do Rei, irmãos, é comer a palavra todos os dias, é desfrutar do Senhor, Senhor Jesus, e assim a gente possa fazer a vontade de Deus, assumindo a nossa identidade. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Eu acho que hoje ela tem o contato daquela irmã. Amém. Ela contou também de outra pessoa, né? Para ver como encontramos pessoas muito sedentas, precisando da palavra. E o inimigo, ele tenta roubar nosso tempo. Verdade. Ela contou também um testemunho que ela estava varrendo a casa, ou estava limpando a casa, fez aquela faxina, e quando foi, que ela resolveu se descansar, já tinha acabado, ela pegou, derrubou o leite bem no meio da cozinha. Ela disse que ficou irada naquele momento. Ela pensava, não, e agora? Acabei de limpar a casa, ela disse que se irou mesmo, porque a gente sabe que a gente se ira, né? A gente não... então ela falou assim, acabei de limpar essa casa, só que ela disse que sentiu o Senhor falando com ela. Quantas vezes eu te lavei, eu te purifiquei, e você se sujou de novo, minha filha? Quantas vezes? Então, por uma pequena coisa, o Senhor, Ele usou aquela irmã e mostrou, né? Como somos falhos, como somos pecadores. Muitas vezes nós murmuramos demais, reclamamos demais, e o Senhor, Ele nos mostra coisas num pequeno detalhe. Senhor Jesus. Amém. Ela contou também ali em 2 Samuel a história, não sei se os irmãos já ouviram falar, né, de Mefibosete. Ele era filho de um rei, era filho de rei, ele não é carne, não é contra carne, nem é contra sangue, né? Mas nós lutamos contra os principados de potestades. Então, muitas vezes a gente quer brigar com o irmão, quer falar algo para ofender, mas nós não temos que brigar assim. Como ela contou a história ali também de Davi, ele foi escolhido não por ele ser capacitado, porque Davi, ele era um pastor de ovelhas, ele era pequeno, né? Ele era de baixa estatura, tanto que quando ele foi escolhido, né? Primeiro olharam os irmãos, né? Ali que eram mais fortes, mas ele foi escolhido. E ali na guerra contra o gigante, ela falou também, né, que o Senhor, Davi, ele não confiou em si próprio. Como teria como ele se confiar em si próprio, né? Ele foi usado ali, ele confiou na força do Senhor. Por isso que ele conseguiu vencer o gigante. Então, quando nós nos despimos do velho homem, nos revestimos com o novo homem que é Cristo, nós sabemos que nós podemos todas as coisas, né? O inimigo, ele não tem poder, ele é derrotado. Assim como Davi, ele derrotou o gigante, né? O gigante, ele é derrotado cada dia nas nossas vidas também. É só nós usarmos a maior arma, que é a nossa espada, né? Ela falou bastante também da espada, que as maiores guerras eram pelejadas com espadas, né? E até o Senhor, quando ele estava ali no monte, ele foi tentado, né? Satanás, ele tentou de todas as formas, só que o Senhor, ele usou o quê? A palavra. Amém. Então a nossa guerra não é lançar palavras que possam destruir o irmão, não é lançar palavras, né, que derrote ali, fez isso comigo, vai pagar. Não, mas a palavra do Senhor basta, né? Leva um versículo, se a pessoa traz uma palavra que te magoa, vai lá, lê um versículo, ora ao Senhor, o Senhor, ele vai quebrantar e vai usar a pessoa poderosamente, né? Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar agora só um pouquinho sobre o domingo, né? Que eu já estou falando mais. Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, o Senhor, ele quer nos usar poderosamente. Eu creio. E tudo que a irmã falou ali, né? Nós guardamos. Teve um teatro também que, ali no domingo, eu consegui filmar ele todo, depois eu vou passar para algumas irmãs, porque foi muito impressionante.
impressionante, né? Deus fez maravilhas naquele lugar. Diante daquele teatro, que eu vou contar assim só por cima, ele usou vários itens que hoje o inimigo ele tenta oprimir, né, as pessoas, através de depressão, através de enfermidades, muitas das coisas. Então aquele teatro ele veio mostrando cada parte, né? E veio nos mostrando também assim, que nós devemos nos fortalecer cada dia mais no Senhor. No começo do teatro, a igreja era uma mulher, né, ali vestida de noiva, como sabemos que é representado a igreja. Ela deitou no chão e começou a dormir. Então vinha um e pedia ajuda à igreja, dizia que queria ali uma palavra, queria algo que pudesse confortar, mas a igreja dormia. Vinha outro, pedia a cura do filho, pedia várias coisas, mas a igreja dormia, então todos choravam desesperadamente, sem saber o que fazer. Porque a igreja estava dormindo, era a única esperança. Então, nós devemos hoje, irmãos, nos apegar à palavra do Senhor. Amém. Porque nós não vamos esperar para aquele dia onde vamos procurar um irmão aqui na terra e não vai encontrar. Então, vamos procurar hoje o que podemos achar. Né? Vamos buscar a palavra, não estamos tendo força, procura um irmão. Sim. Senhor Jesus, peça oração. Amém. Porque também muitas vezes nos encontramos fracos. Vemos situações que não nos deixam fracos. Mas o Senhor, Ele cuida de nós poderosamente, né? Então Jesus é o Senhor. Amém. Bota embaixo. Jesus é o Senhor. Amém. Como a Wanda já fez aí, né, a explanação, o tema da conferência foi Mulheres Revestidas de Deus, né? Eu achei muito forte assim, o tema, porque mostra que quando nós estamos revestidos de Deus, o inimigo até investe na nossa vida. Mas se você estiver realmente revestido de Deus, ele bate em retirada. Essa conferência, ela foi ministrada por 2 mulheres. Amém. E assim, elas foram mulheres que realmente o Senhor usou poderosamente. E aí, talvez seja por isso que a maioria das irmãs lá, já no primeiro louvor, assim, você já sentia a presença do Espírito Santo mesmo. Antes mesmo da palavra, já sentia. É como se realmente o Senhor estivesse ali, passeando e tocando em cada uma que estava ali. Verdade. E aí, as irmãs, o Senhor usou de uma forma tão poderosa que elas falaram tudo que nós precisávamos ouvir. Tudo que nós precisávamos ouvir, realmente o Senhor, por meio delas, o Senhor falou, né? Eu acredito que quem estava ali só não tocou na obra do Senhor se realmente não disse assim, Senhor, eis-me aqui. Né? Porque realmente a gente tem que estar disposto. E ainda acho que quem não estava, ainda assim, foi tão forte, tão poderoso que foi tocado mesmo sem querer. No primeiro dia, no sábado, a irmã começou falando sobre o primeiro versículo, está aqui em Gênesis 1, 27. É um versículo bem conhecido, acho que todo mundo aqui conhece, né? Amém. E diz assim, Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Amém. Homem e mulher os criou. Desse versículo aqui a irmã extraiu várias coisas. Verdade. Assim, talvez até mesmo, falo por mim, minha experiência, coisas que eu não tinha tocado antes. A princípio ela falou, né, a importância de nós como mulheres, que somos criaturas do Senhor e somos ainda mais do que criaturas, somos filhas de Deus. Amém, amém. Então ela disse assim, irmãs, isso não é pouca coisa, então tome posse. Verdade. Ela disse assim, o Senhor está disponível o tempo todo, mas precisa nós dizer assim, Senhor, eis-me aqui, me usa. O louvor, né, que a gente cantou, Deixa eu te usar, também falava sobre isso, né, que nós mulheres hoje precisamos não deixar que o mundo venha nos moldar, mas que sim nós estejamos o tempo todo dizendo assim, Senhor, me usa-me como canal de bênção, para ser luz, para propagar a sua palavra Amém. a todas as pessoas. Amém. Dentro desse contexto ainda de Gênesis 1, 27, ela falou que a mulher, ela é diferente do homem, ela tem o papel dela e a mulher não pode querer ser igual ao homem, porque o Senhor já a criou de forma diferenciada.
diferenciada. E aí ela disse assim, que infelizmente, hoje, o inimigo, ele tem lançado muitas vozes nas nossas mentes. E aí, ele acaba revertendo tudo que o Senhor quer que a gente faça. Aí ele diz assim, aqui Deus criou a mulher para ser auxiliadora do homem, para ser ajudadora. Mas hoje, muitas vezes, em nossas casas, nos casamentos, aí eu estou no casamento, a mulher e o homem estão se degladiando. Em vez de ser ajudadora, auxiliadora, eles estão se degladiando. Não é o que é se degladiar? Brigando, em conflitos, em contendas o tempo todo. Aí ela falou também, botou esse contexto também para os irmãos. Isso pode acontecer entre os irmãos também se degladiarem, as famílias. Enfim, o mundo hoje, infelizmente, ele tá querendo nos moldar. É verdade. E aí ela falou que é para a gente ter muito cuidado. Leu também sobre essa questão, ela leu lá em... deixa eu ver aqui. Em Hebreus, acho que é 12, se eu não me engano. Hebreus 12, 2, né? Que fala para não se conformar. Romanos 12, 2. Falou que não é para nós se conformar com o que o mundo vem impondo. Aí falou assim, ela fez uma pergunta. Quem é que lhe define? É o seu marido que lhe define? É a sua família, é o seu filho que lhe define? Não, quem lhe define é Deus. Então é isso que nós temos que ter plena consciência, de que quem nos define é Deus, não é o mundo. Né? Não é as pessoas, às vezes também as pessoas querem nos definir, mas ela falou que quem nos define é o Senhor, né? É Deus. Aqui também, deixa eu ver aqui, viu? Ela falou também que hoje nós precisamos ter cuidado com a moda. Tudo isso pode, de certa forma, nos querer nos moldar. Verdade. O inimigo, ele tem esse propósito, querer moldar a nossa mente. Aí foi quando ela mandou a gente ler aquele versículo em Romanos, né? Que a nossa mente, ela precisa estar renovada. Precisa ser renovada. Mostrou as formas que a mente pode estar renovada. Verdade. Fazer oração, leitura da Bíblia, orar uns pelos outros e ouvir hinos. Ela falou que o hino, ele pode libertar a sua mente de muitas coisas. Você está fazendo, de repente está em casa, por exemplo, limpando a casa, coloca o hino. É melhor você ouvir o hino porque o hino vai ali purificando a sua mente. Verdade. E aí ela falou também que tudo, a queda vem por conta da mente. O que você coloca na mente, o inimigo aproveita essa situação e acaba enfraquecendo. E ela mostrou um ponto que eu achei interessante, que falou assim, que às vezes o inimigo não quer nos matar, mas ele quer nos destruir. Verdade. E aí talvez seja até pior ainda, porque o poder de destruição, às vezes, aos poucos, vai ser pior do que você morrer de uma vez. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Aí aqui ainda... Senhor Jesus. Ainda ela mostra também Gênesis 3:7, que diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nesse versículo aqui, ela mostrou que aqui o tema era revestir de Deus. Com o pecado, nós deixamos de ser revestida. Ficamos sem vestes. Sim. Nesse versículo ela mostrou isso, né? Que o pecado, ele tirou as nossas vestes celestiais. Depois que ali, veja que Eva e Adão, eles ficaram com vergonha, porque eles estavam sem roupa. Então, o pecado, ele gera em nós vergonha, o pecado gera em nós insegurança, gera medo, gera tristeza, tudo isso. Mas ainda ela mostrou em Efésios 1:7, por causa da graça do Senhor, do grandioso amor do Senhor, o que foi que o Senhor fez? Por meio do seu sangue, nós fomos remidos. Houve a redenção dos nossos pecados. Então, aquilo lá que nós ficamos despidos, o Senhor depois nos deu novas vestes celestiais. Então, nós somos revestidas com o Senhor, porque o Senhor nos deu por meio do teu precioso sangue. Então, irmãos, o sangue é a base para nos lavar. A irmã tocou muito nisso. Não deixe seu coração ficar cheio de pecado. Você precisa ser lavado, você precisa pedir perdão ao Senhor o tempo todo. Amém.
Aí ela falou assim que nós temos que ter posição de filhas também. Está na posição, como um vaso de honra. Não deixar o tempo todo. Teve uma frase aqui que eu até anotei que eu achei bem interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas coisas muito doidas aqui, né? Eu só vou falar do Salmo, não se preocupe não que eu vou falar sobre Débora não, eu sei que vocês querem falar sobre. E Martinho Lutero que diz assim: o passarinho pode rodear, mas se fará ninho depende de nós. Então o inimigo ele pode investir, ele pode estar o tempo todo investindo na sua vida. Mas se ele vai fazer morada, vai depender de você. Igual a Bíblia faz, né? A Bíblia diz que nós temos que resistir ao diabo e ele fará o quê? Ele fugirá de vós. Então, é uma questão da gente tomar posse da palavra, é uma questão de escolha, de querer. Porque o Senhor pode mudar a nossa condição. Né? Ela mostrou assim, irmãs, quantas vezes nós lemos esse versículo, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas quantas vezes nós estamos lutando contra carne e sangue dentro da igreja com nossos irmãos, nas nossas casas, com o nosso casamento, com os nossos filhos. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. E aqui, para finalizar, né, eu coloquei aqui o seguinte, que foi por meio da graça e da misericórdia do Senhor que nós somos remidos e lavados. Amém. E se hoje nós podemos realmente ter novas vestes celestiais, mesmo depois que houve ali o pecado, como eu falei em Gênesis, mas o Senhor, ele realmente foi misericordioso e nos deu vestes novas. Verdade. Então, para isso, é somente a nós tomar posse da palavra do Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Realmente, né? Essa conferência, já participei de muitas conferências e já participei também da primeira conferência de mulheres. Essa foi a segunda, né? Mas essa conferência, irmãos e irmãs, ficou, né, inculcado, como diz o irmão Givaldo, né? Sim. Ficou inculcado em cada um de nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, eu pude tocar lá em muitos pontos, como falou a irmã Cátia. Desde o louvor, a gente já começou ali a mergulhar no Espírito. A gente já começou ali a sentir a presença de Deus. Você olhava em volta, tinha irmãs em tudo que é canto chorando. Então, o Senhor, ele se derramou nessa conferência. A irmã lá que ela foi ministrando louvor, né? Ela foi usada por Deus. Amém. Tudo que ela falava ali é como se nós foi lá e o Senhor disse: eu vou te entregar algo. Então, cada uma das irmãs trouxe a sua porção. Sim, amém. Então, eu encorajo as demais irmãs que não foram, não perda as conferências de mulheres, porque ela é muito gratificante. Amém. Nós temos as nossas reuniões de sábado, de domingo, né, de sexta-feira, né, Ana? Mas não se compara com a conferência. A conferência é onde nós buscamos mais combustível para que possamos dar continuidade na nossa caminhada. Então, que o Senhor possa, né, nos usar cada dia mais. Sim. E se eu falar algum ponto aqui que as irmãs estão para falar, que as irmãs repitam de novo, porque quanto mais falar, mais fiquei cucado. Sim. Débora na primeira, na segunda. Amém. Então, esse louvor, irmão, o primeiro louvor que a gente cantou aqui, diz assim: tu tens sido tão bom para mim. Ó, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ó, que deixar as 99 só para me encontrar. Irmão, esse louvor eu me derramei. Sim. Eu disse: Senhor, eu vim aqui e o Senhor deixou as 99 só para me encontrar. Então, irmão, eu pude ver assim, o quanto o Senhor me ama. Eu pude ver naquele momento o amor do Senhor. Amém. Né? Que muitas vezes nós estamos nas reuniões superficial, né? Tipo doutrina, tipo religião. Senhor, me renove, e eu fui renovada nessa conferência. Eu confesso para os irmãos que eu estou com o espírito de conferência até hoje. Amém. Senhor Jesus. Amém. Né? Meu esposo mesmo vê aí, eu sempre colocando o louvor. Amém. Ô, glória. Coloca aqui na caixinha o louvor. Não sei o quê. Então, por quê, irmão? Se nós for para a conferência e nós voltar para a nossa casa, nós continuar a nossa vida diante, só de um viver de reunião, de casa para igreja, da igreja para casa, nós vamos continuar e não vamos ter um renovo, né? E como a irmã Amanda falou, irmão, o inimigo, ele investiu pesado
em cada igreja para que nós não estivesse lá nessa conferência. Investiu pesado. Que quando a gente chegou lá, antes de abrir os portões para a gente ir para os dormitórios, já tinha irmã lhe falando, irmã, eu não era nem para estar aqui. Ô Senhor Jesus, se tivesse um carro para eu voltar, eu disse, Senhor Jesus. Então, cada um, irmãs que liberou lá, na hora da comida, no microfone e tudo, contou também seu testemunho, que ela não queria nem se aparecer. Ela queria ficar quietinha na cozinha, cozinhando. Ela pediu para os irmãos de linha de frente para que tirasse ela do serviço. O irmão disse, não, Deus te colocou, você vai estar lá. Né? Então, o que foi que ganhou essa irmã? Essa irmã foi ajudar outra igreja que não tinha condição. Que era, o nome era... Kizanga. Onde é? Né? Não é mais este nome. Que era Kizanga. Então, essa igreja chamava Kizanga. As irmãs não tinham condição nenhuma de vir para essa conferência. Então, essa irmã que não queria mais participar do serviço, ela foi renovada com esse grupo. Amém. Quando ela chegou lá, ela viu a necessidade desse lugar, Kizanga. Olha o nome, Kizanga. Então, Kizanga o diabo. Quando o Senhor chegou lá, não foi mais Kizanga, foi Que Alegria. Amém. Amém. Então mudou de Kizanga para Que Alegria. Então o Senhor trouxe alegria para aquele povoado. Sim, sabe o que aquelas irmãs tinham para poder chegar na conferência, irmão? Beiju e farinha. Senhor Jesus. Só tinha beiju e farinha. Então aquela irmã que foi entristecida com alguma coisa, ela ajudou aquelas irmãs a vender farinha. Vendeu os beijos, né? Então, as irmãs pôde estar lá e ela agradeceu primeiro a Deus. E segundo essa irmã que queria desistir até do serviço na conferência. Então, veja o quanto o inimigo investiu para que cada igreja não estivesse lá. Por quê? Porque o Senhor ia falar com cada um de nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, esse louvor, o primeiro louvor, né? Ele me tocou. Ele me tocou porque o Senhor deixou as 99 só para me encontrar ali na conferência. Eu disse, ô Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu não me senti um nada. Glória né? a Deus. Como o Mesibosete. Eu estava igual a ele. Né? Que muitas vezes, irmão, você pensa que ninguém dá nada por você. Você se sente um nada. E tudo que você vai fazer, você não vê... Sabe a pessoa chegar junto ali com você? Sempre tem um que bota para trás, né? Então você se sente um nada. Mesibosete se sentia assim também. E Davi foi lá e chamou para ele se sentar na mesa do rei. Ele disse, mas eu, um cão. Ele se sentiu assim, um cão. Eu não sou ninguém. Mas o Senhor foi lá, usou Davi, ele sentou na mesa e o Davi falou que de hoje em diante ele ia comer na mesa do rei. Amém. Irmão, Amém. o que o Senhor disser que você é, você é. Se Deus disser você é o que eu digo que você é. Sim, não importa o que o mundo, o que a multidão diga que você não é isso, que você não é aquilo. Mas se o Senhor disse que você é alguém e você é um vaso útil ao Senhor, você Amém. tem que tomar posse. Eu sou. Porque amém. se você ficar olhando para os lados e para outro, e para aquele que nunca é um com nada que você vai fazer, sempre te bota para trás, você nunca vai para frente, você vai desistir e fazer igual a irmã. Olha, eu não quero participar de nada, eu vou sentar ali no cantinho atrás e vou ficar ali mesmo. Mas o Senhor não lhe chamou para ficar parado. Não. O Senhor lhe chamou para avançar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, o outro louvor também, ele me tocou. Vou ser breve, viu? O outro louvor também, ele me tocou. Que o Senhor, ele quer também, deixa eu te usar para curar. Né? Então, quantas pessoas estão precisando da cura? O Senhor, ele quer nos usar para curar. Sim. Para buscar as almas que estão perecendo. Amém. Senhor Jesus. Então, eu vou falar só esse ponto aqui também que eu gostei muito, de Débora. Se alguém tem alguma coisa de Débora, eu vou falar bem pouquinho. Repita. Débora era uma profetisa. Ela tinha um coração reto, por isso o Senhor a usou. Naquele lugar, nenhum homem, nenhum rei foi para a batalha. Mas o Senhor usou quem? Uma mulher. O Senhor usou Débora. Então, nós precisamos ser essas Débora, valente, né? Que não se acovardou diante daqueles batalhões, né? Senhor Jesus. Quantas vezes, qualquer coisinha que a gente vê, a gente já fica, ô Senhor Jesus, não, vamos orar, Senhor Jesus, né? Então, a gente precisa ser as Débora, as crentes ousadas. Amém. Senhor Jesus. Amém. E Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. O que eu vou falar, a Amanda já adiantou. Amém. É da peça teatral. Então, ali me tocou muito. Amém. Eu pude chorar aos pés do Senhor. Porque Amém. muitas vezes os irmãos estão
precisando de ajuda. Verdade. E a igreja está dormindo. Senhor Algo que eu Jesus. quero pedir é para a igreja despertar desse sono e Sim. poder ajudar o próximo. Amém. 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 Jesus é o Senhor. Amém. No sábado, uma parte que me tocou foi sobre as vestes. Que as vestes nos definem quem somos. Se você anda na rua, você vê uma pessoa com terno, você vai imaginar, essa pessoa ou é advogado Sim. ou é empresário. Se você vê a pessoa de branco, você vai imaginar que é enfermeiro. Verdade. Médico. E nós, como devemos se vestir? Se nós andar adequadamente na rua, vai falar que ele é evangélico, que ele é filho de Deus. Nossa expressão. Muitas vezes nós não estamos mostrando nossa expressão como evangélico, né? Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. E a Amanda também contou o testemunho da irmã que derramou leite na casa, ali me tocou muito. Eu falo, ó Senhor, é verdade. Muitas vezes a gente murmura com o irmão, mancha o irmão. E muitas vezes o Senhor fala ali, eu não venho te limpar todas as vezes que você pede perdão, todas as vezes. Eu falo, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor. E muitas vezes eu não reconheço o que o Senhor tem feito por mim, né? No domingo, sobre a peça também, a peça foi muito emocionante. Ali mostrando que a igreja deve se despertar, a igreja deve acordar. Muitas vezes nós estamos dormindo. É verdade. Estamos deixando o Como nosso igreja. próximo se Sim. afogar, nosso Verdade. próximo morrer. Não estamos dando assistência ao nosso próximo. verdade. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor, que possamos pedir a armadura do Senhor. Amém, amém. A cada dia mais. Amém. Né? A irmã contou um testemunho ali, que ela disse que ela é psicóloga do decorrer do tempo, estresse no trânsito, estresse em casa, tudo. Teve uma noite que ela deitou e acordou assustada. E ali ela começou a ficar com a mente preocupada, começou a ficar nervosa, angustiada. Aí ela falou, depois ela lembrou, né? Arreda Satanás. Senhor Jesus. E ela disse que assim que ela falou, tirou aquele pensamento maligno, né? E muitas vezes o Senhor nos acorda à noite pra gente orar, pra gente se apegar aos pés dele. E o que muitas vezes nós fazemos, viramos para um lado, viramos para o outro, vamos olhar no Zap, vamos olhar no Facebook. Senhor Jesus, que possamos a cada dia estar pedindo a armadura do Senhor. Amém. Né? Outro ponto ali sobre Davi. Davi, ele não matou o inimigo com a pedra. Ele matou com a espada. E qual é a espada do cristão? A palavra. Como podemos destruir o inimigo? Com a palavra. E muitas vezes a gente está destruindo como? Com a pedra, que é a palavra, né? Mas fala por que esse inimigo? Por que essa tribulação não acontece em nossa vida? Por quê? Porque a gente não está meditando a palavra do Senhor. Está fazendo de nós mesmos, né? Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Tudo que as irmãs falaram aí, né? Aconteceu. Sim. O tema da conferência foi Mulheres Revestidas De Deus. Deus, amém. Então, nós, cada uma de nós, mulheres, precisamos estar revestida de Deus, né? Eu vou ler aqui um versículo que foi lido lá, né? E eu fui muito tocada ali, né? E eu acho que todas nós precisamos, né? Usar esse versículo. Senhor Jesus. Amém. Embarcando sempre o escudo da fé. Senhor Jesus. Amém. Ali a irmã, né, ela pregou nesse versículo que ela andava e eu, ali naquele culto, naquela conferência, eu via Deus passeando. Amém. Glória a Deus. Deus passeava no meio daquele culto. Amém. E a igreja se derramava. Amém. Não tem explicação. Verdade. Coisa mais linda. Então a irmã disse que nós temos que estar revestida com escudo, com a palavra de Deus. Amém. Senhor Jesus, amém. Se nós estiver revestida com escudo, com a palavra de Deus, quando a seta vier, ela não nos atinge. É verdade. Senhor Jesus, amém. Porque nós estamos revestidas com o escudo de Deus, verdade. Com a palavra de Deus. Verdade. Senhor Jesus, a irmã também falou que nós não devemos matar o inimigo, né? Nós não devemos matar.
nós temos que estar revestidos com a palavra. Amém. Senhor Jesus, na vida de cada um de nós, quem é que o inimigo não usa? Né? Ó Senhor Jesus, quem é que ele não vem atacar? Atacar à noite, como foi ali atacar a irmã? Né? E por que foi que ela conseguiu? Porque ela usou o escudo. A palavra no nome de Deus, ela repreendeu. Ela não entendia por que aquilo estava ali, né, usando ela sentindo uma angústia, sem sono, tudo aquilo, mas ela invocou e ela repreendeu o inimigo. Né? Foi muito rica aquela conferência. Amém. Senhor Jesus, né, teve aquela passagem lá mesmo, né, que a irmã contou, que eu esqueci, sim, teve a passagem também, né, que ela contou que estava dormindo, né, e acordou toda assustada. Senhor Jesus, quantas vezes nós não acordamos assim, né, assustada, angustiada, aquela angústia no peito, não entendemos o que é. Mas ali é o inimigo de Deus querendo nos usar. Verdade. Mas nós temos que estar revestida com a palavra de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Teve um versículo aqui também de Mateus que eu tomei para mim, né, esse versículo. Sim, amém. Tomei para mim esse versículo. Amém. Que diz assim. Fala ali da sogra de Pedro, né? Quando Jesus ali foi curar, né? A sogra de Pedro. E ela levantou. Achei muito importante, né? Mas Jesus tomou pela mão e a febre o deixou. Sim. E ela se levantou e passou a seguir. Aí eu fico pensando assim, irmã, por que é que às vezes nós temos uma enfermidade, vamos no médico, pedimos ao Senhor para curar, mas Senhor não Jesus, somos curados? É verdade. Aí eu vi essa passagem na Bíblia. Eu digo, Senhor Jesus, como a palavra do Senhor, né? Às vezes já ouvimos muito, mas ali por estar ali a igreja usada, porque aquelas profetas ali, elas estavam ali pregando, não era delas não. Cada um que estava ali, quem podia ver assim o trabalhar de Deus naquelas profetas, né? E eu pude ver que o Senhor nos cura para que nós sirva. O Senhor levantou aquela mulher, o Senhor curou ali a sogra de Pedro. Amém, da febre. E ela se levantou e passou a seguir, a servir ao Senhor Jesus. Amém. Então nós somos curados, o Senhor nos cura para que nós sigamos ao Senhor. Senhor Jesus, também uma coisa, irmão, que eu digo. Naquela conferência, eu me senti a pessoa mais rica. Sim, amém. Olha, quem teve a oportunidade de ir para aquela conferência, sim, não se sentiu rica se não foi usada. Porque eu me senti rica e poderosa. Amém. Eu fazia parte daquele grupo de mulheres que estava ali, daquela bênção, daquela profecia, daquela coisa linda que foi ali. Então eu me senti rica e poderosa. Eu digo, Senhor, obrigado, Jesus, por ter me trazido aqui. Foi tanto empecilho para não ir. Era tanta coisa que o Senhor colocava na minha mente. Mas o Senhor queria que eu fosse também. Porque eu sou escolhida. Escolhida por Deus. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos curou para nós servir a Jesus. Amém. Então, irmão, as irmãs disse, a irmã também pregou, que nós não podemos ficar morta. Não. Como teve ali, né? Verdade. Que aquela jovem entrou toda de branco. Verdade. E deitou no chão. Ali simbolizava a igreja. Então entrava pessoas pedindo: me ajuda, igreja. Me ajuda, igreja. E a igreja dormindo. Me ajuda, igreja. Ali ninguém aguentou. A igreja se derramou toda assim. Aquelas 600 mulheres se derramou assim. Todo mundo chorando. Não tinha que se segurar assim, um abraçava a outra. Era como se todos precisassem uma da outra ali. É verdade. Uma precisasse da outra. Então, foi muito lindo. Amém. E na hora entrou um anjo do Senhor e salvou a igreja. E curou todos aqueles que estavam doentes. Todos se levantaram. Amém. Glorificando o nome de Jesus. Amém. Ó Senhor, parecia realidade, mas era realidade. Amém, é verdade. Parecia os anjos ali, mas Jesus. E nos
sei, não tem explicação. E Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Eu fiquei a última, né? Tenho, né, a oportunidade de culminar cada casamento. Tá faltando Senhor Débora. Jesus. Começar pela irmã Amanda, né? Quando ela começou pelo cenário das vestes. Vocês gostaram, irmão? Muito dessa linda. veste? Amém. Essa veste, essa coisa? Sim. Eu não Oh, gostei, não. a cor, né? Amém. Eu não gostei, não. Vocês A cor. gostaram? Toda mulher que brilha, né? Ô irmão, esse aqui significa, sabe o quê? Nosso interior que está cheio das coisas, né, das imundícias que Deus quer trabalhar em nós. E quando Deus trabalha, sabe o que é que a igreja faz? A igreja brilha, olha. Tá vendo os brilhos aqui? Então o Senhor está transformando das trevas para a luz. É uma parte que a irmã Daniela tocou, eu também toquei nessa parte, que diz assim, que fala sobre as vestes, né, irmão? Deus está fazendo o quê? Uma nova veste para nós. Ele está nos transformando, né? Ele quer nos restaurar a igreja. Como ela falou das vestes, que o povo vai ver quem nós somos, depende de como nós andamos. É verdade. Né? Mas vamos ver como é que Deus quer essa veste. O Senhor, Ele conhece por dentro de nós, né? Ele conhece toda a parte do nosso ser. Ele sabe quem nós somos, o que não é. Agora, eu vou ler aqui o versículo que a irmã leu aqui, né? Que está em Gênesis 1, o versículo o 27, que diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Irmão, aqui eu pude ser muito tocada nesse versículo. Como as mulheres ali, elas são poderosas para Deus. Não é só os homens são poderosos porque, né, antes da mulher, os homens. Sim. Né, o que foi que Deus disse? Criou Deus, o homem, a imagem e a semelhança. Sim, amém. Então o homem já sabe que é poderoso para Deus. Né? Verdade. Mas a mulher também, viu? Sim, amém. A mulher é poderosa para Deus. Então nós precisamos o quê, irmão? Se revestir. Sair, né, das trevas e brilhar. Ser brilhante. Sim. Ser mulher poderosa. Não basta nós dizer que está na igreja. Nós temos que ser mulher cheia de Deus. Glória a Aonde Deus. a gente olhar, o brilho vir, né? Senhor Jesus. Amém. É uma parte também da mulher poderosa. Eu pude ganhar aqui, como as irmãs já tocou também, que fala de Débora, né? Eu vou ler alguns versículos que estão em Juízes 4, irmão. Quem quiser me acompanhar, porque tem alguns versículos ruins, mas eu não vou ler tudo não. Senhor Jesus, sim. Vou te explicar, que diz assim, pelo título a gente já vê que essa mulher foi uma mulher batalhadora. Que diz assim, a servidão sobre Jabe, reis de Canaã. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Ude, que era o rei que cuidava desse povo, né? Mas ele faleceu, e agora? Quem cuidou desse povo? Senhor Jesus. Amém. Aí entregou o Senhor nas mãos de Jabe, reis de Canaã, que reinava em Zizá e Sine. Era o comandante de seu exército, o qual então habitava em Eros de Og. Clamavam os filhos de Israel, o Senhor, porquanto Jabe tinha 900 carros de ferro por 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. Esse rei aí veio outro pior ainda, irmão. Durante 20 anos eles oprimiam o povo de Israel. E agora? O Senhor, Ele ama demais as pessoas, né? Verdade. Então Ele levantou essa profeta. E essa profeta, ela não temeu não. Verdade. Né? Que ainda no versículo 4, ela diz assim, Débora, profetiza milhares de lá. Mulheres de lá. Junto
Né? É um cenário maravilhoso. Amém. Não tem como explicar. Verdade. Ali no tem, eu lembro de uma passagem que Jesus disse na Bíblia, né? Se fosse para ele escrever tudo o que ele tinha falado, não tinha papel que quase não cabia, né? Bem assim a conferência, irmão, não tem como nós explicar a conferência. As penas nós estamos passando, né? O que nós ganhamos agora foi muito rico, assim, o Senhor usou ali aquelas ministras, foram as ministras usadas de Deus, que elas, quando entraram, assim, elas já, pelo louvor, irmão, e pelo cenário, elas já profetizaram, já viu que a igreja estava precisando o quê? De cura e libertação. Amém, amém. Ali elas já viram tudo. Foi como as irmãs falou, né? Ali daquele, como é? O nome do... Pisanga. Não. Que ele era aleijado. Sim. Irmão, ele ficou quantos anos aleijado? O Senhor curou ele? Ele foi aleijado por amor. Foi a mãe ia carregando ele e caiu. E ele ficou manco, irmão, das duas pernas, para proteger ele. E ali, mas ele não desistiu, né? O Senhor viu o amor do Senhor Davi por causa do pai daquele menino, né? O nome dele me ajuda. Jonas. Então o Senhor amava demais. Depois que ele morreu, o pai dele, aí o Senhor ali, ele colocou alguém para cuidar dele. Mas o importante, sabe o que é, irmão? Que ele estava, todos os dias ele estava diante da mesa comendo pão. Então hoje, irmão, somos nós. Nós precisamos estar diante todo dia, se alimentando do Senhor, como o irmão falou. O que é que nós temos que mostrar para Satanás? A palavra de Deus. É o pão que veio do céu para nós. Para nós se alimentar, então nós, não importa se nós somos curados, nós temos que buscar o Senhor. E se nós não somos também, temos que buscar. Aquele jovem, ele se arrastava, ele não foi curado, mas ele estava na presença do Deus. Glória a Deus. Então é isso que o Senhor quer de nós, andar na presença do Deus. Não importa a situação, mas vamos andar, vamos ser revestidos. Né? Não basta nós ser filho, irmão. Nós temos que ser filho revestido com o poder onde você chegar, que nessa mulher, ali ela tomou conta daquele povo todo de Israel, o exército todo. Ela não temeu nada. Por quê, irmão? Agora vocês conseguem anotar a mensagem, né, irmãs? Irmãs, há quanto tempo vocês têm a impressão de que vocês não estão vivendo os milagres de Deus na vida de vocês? Há quanto tempo vocês sentem que não tem sentido, vocês não têm sentido o abraço de Deus na vida de vocês? Quanto tempo você não sente o cuidado e o amor de Deus nesse abraço? Muitas vezes a gente fica esperando um grande milagre acontecer na nossa vida. Às vezes eu fico esperando um grande milagre acontecer na minha vida. Mas Deus, na verdade, Ele quer que você vivencie milagre diariamente. Todos os dias Deus tem milagres esperando para você vivenciar. Ele não quer, como foi falado na palavra da manhã, Ele não quer mudar a sua situação. Não é o deserto que Ele quer mudar. Deus quer mudar você. Ele quer me mudar. Então, muitas vezes, Ele não dá o que eu quero, o que eu desejo. Ele dá para nós, Ele dá para mim o que eu preciso. Ele dá para mim o que eu preciso para ser transformada, para que nessa caminhada a gente vivencie mais os milagres de Deus. A gente sabe que durante o deserto é que vai acontecer a minha e a sua transformação. Então o deserto é necessário, porque eu sou muito natural, nós somos não muito naturais, mas o deserto ainda é o período que Deus está nos transformando, sabe? Para que a gente todos os dias sinta mais e vivencie mais esses milagres de Deus na nossa vida. Todos os momentos, Deus quer que você experiencie isso diariamente. A gente vê que o povo de Israel, ele vivenciou isso, ele vivenciou a nuvem para acabar com o calor, ele vivenciou a coluna de fogo para vir como luz e aquecer, mas Deus também quer te dar e isso não é esporadicamente. Ele quer que você vivencie isso diariamente, todos os minutos. E como viver os milagres de Deus, se muitas vezes no nosso dia a dia a gente não consegue nem escutar a voz de Deus? São muitos os ruídos durante o nosso dia.
São muitas vozes que estão ao nosso redor e poucas vezes a gente consegue reconhecer a voz de Deus. Então, como que você quer reconhecer o abraço de Deus se nem a voz de Deus você reconhece? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, vou mostrar um caminho para a gente aprender a reconhecer um pouco essa voz de Deus. Quando você está distante de Deus, você não reconhece o abraço de Deus. Quando você está distante de Deus, você não reconhece a face de Deus, e muito menos a voz de Deus. Então, quando Deus fala a você, você não sabe nem às vezes que é Deus falando com você. E não consegue reconhecer, muito menos obedecer. Se a primeira coisa que acontece quando você acorda é mexer no celular, saber que é acordar com a mente ocupada com 1000 coisas que você tem que fazer naquele dia, se já acorda já pilhada em tantas atividades que você tem que fazer, você precisa mudar o seu hábito. Aqui eu vou dar um caminho seguro para você aprender a reconhecer os abraços de Deus durante toda a sua vida. E o primeiro, e aí eu vou explicar para vocês como construir um caminho para esse reconhecimento desses abraços. Eu vou falar o que é o hábito. Os hábitos surgem porque o cérebro está o tempo todo tentando poupar esforço. Isto é, ele quer transformar qualquer rotina num hábito. Depois, então, às vezes a gente faz as coisas na rotina, mas quando a gente persevera na rotina, aquilo se torna um hábito. E quando se torna um hábito, o nosso cérebro ele não precisa pensar no que fazer. Ele vai fazer automaticamente. Então, o que a gente vai tentar ajudar aqui é ajudar as irmãs a criar 3 hábitos. E eu vou falar agora do primeiro. O primeiro hábito é o encontro diário com Deus. Irmãs, quando você cria esse hábito de se encontrar com Deus, eu estou falando de um encontro exclusivo com Deus. Por que exclusivo? Porque às vezes você pode falar assim, irmãs, eu posso ir invocando, quando eu estou dirigindo eu estou orando, estou intercedendo, quando eu estou no supermercado eu estou orando, estou intercedendo. Irmãs, isso é maravilhoso. Mas quantas de vocês já tiveram a experiência de às vezes você está dirigindo, você está orando, invocando, mas aí a primeira freada que deu uma fechada na sua frente, você já saiu da presença do Senhor. Nesse momento você consegue experimentar um abraço muito rápido. Quando Deus quer te abraçar, você já saiu da presença dele. Então, irmãs, eu não vou falar desse tipo de encontro. Vou falar do encontro exclusivo com Deus. Eu preciso criar, vocês precisam aprender a criar um hábito de um encontro exclusivo com Deus. É um encontro onde só há você e Deus. Nesse encontro, a gente precisa criar uma vida de oração. Irmãs, nós que somos cristãs já ouvimos muito falar da vida de oração. Mas quantas de nós aqui realmente tem uma vida de oração? É uma vida, é um viver de oração. Sabe, é você aprender a adorar a Deus, a contemplar a Deus. Muitas vezes a nossa oração é uma conversa muito rápida com Deus, onde você fala e Deus, quando vai falar, você já foi embora, né? Então, assim, não existe, porque oração é uma comunhão de 2 mãos. Então, onde você fala com Deus, você também tem que esperar Deus falar com você. Ou, às vezes, você tem que esperar o sussurro de Deus. Às vezes, você tem que esperar o silêncio de Deus. Às vezes, naquele momento, Deus não tem nada para falar para você. Mas é para você permanecer na presença e você sentir também o silêncio de Deus. Muitas vezes, quantas vezes eu vou para a presença do Senhor, mas assim... É tão corrido, irmãs. O nosso dia é tão corrido que quando a gente cumpre tabela. Vamos lá para vamos orar, vamos entrar em contato com o Senhor. Mas com a pressa, a gente sai logo da presença dele. A gente não tem o hábito de permanecer, de adorar um pouco, contemplar um pouco o nosso Deus, o Deus da nossa salvação, começar a adoração. Tem uma vez que eu tive uma experiência... Eu estava andando na rua e comecei a invocar o Senhor. Fiquei, Senhor Jesus, orando. Aí depois comecei a interceder. Mas quando eu chamei ele de paizinho... paizinho. Irmãos, a minha relação com Deus começou a ficar mais próxima. É uma intimidade um pouco maior. Então, assim, é preciso aprender também a permanecer um pouco na presença dele e aprender esse momento de adorar e de contemplar a Deus. Sabe, de contemplar ele como nosso Deus, contemplar como Pai. Tem momentos que ele vai ser Pai, tem momentos que ele vai ser Deus, tem momentos que ele vai ser amigo. A gente precisa aprender, criar esse hábito de contemplar e de encontrar exclusivamente a Deus. E quando eu falo em hábito, irmãs, hábito é algo que tem que perseverar.
A gente sabe que no dia a dia muitas coisas vão acontecer ao seu redor, mas assim, dia após dia, a gente tem que perseverar. Então, é necessário um local. Que local é esse que você vai ter um encontro exclusivo com Deus? Irmãs, não sei. Pode ser o quarto, pode ser no banheiro, pode ser na sala, pode ser onde quer que você ache que é um lugar tranquilo. Mas é um lugar sem ruídos externos, sem ruídos internos. É um momento que você não pode levar o seu celular para esse encontro. Porque muitas vezes você está ali, quantas vezes já aconteceu aqui, de você estar ali orando, apita uma mensagem, chegou. Na hora você se distrai. Você pode até não pegar o seu celular para ver, mas ali você já saiu, a mente já foi longe, né? Então, assim, nesse encontro exclusivo com Deus, é um encontro exclusivo com Deus. Deixa o celular de lado. Ali, só você e Deus, tendo comunhão, criando intimidade. E separa esse lugar, sabe? Um lugar que realmente não tenha ninguém, nenhuma distração. E outra coisa que a gente precisa separar também é um tempo. Eu não sei quanto tempo você tem no seu dia a dia para separar esse tempo para o Senhor. Mas dê prioridade do seu tempo para Deus. Irmã, pode ser 5 minutos, pode ser 2 minutos, podem ser 10 minutos, eu não sei. Mas quanto mais você aprende, mais fica na presença dEle, mais desfruta da presença dEle, eu tenho certeza que mais tempo você vai querer permanecer na sua presença. De repente você vai permanecer 30 minutos, de repente é 1 hora, eu não sei, irmã. Mas assim, quanto mais a gente permanecer, mais intimidade, mais alegria, mais nosso coração é inundado de paz e alegria. E às vezes você pode começar, você nem sabe o que falar, nem sabe o que pedir. De repente está numa situação em que você está triste, que você não sabe nem como orar. Mas, irmãs, quando você começa invocando, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmã, invoque quantas vezes forem necessárias, até você sentir que você está na presença de Deus. Mas quando a gente sente a presença de Deus, nosso coração se enche de alegria. Não tem como você negar isso, né? Mas na hora inunda a paz e a alegria no momento. Às vezes o nosso problema continua ali, sem solução. Mas quando você vai invocando, invoque. No início, às vezes, você pode até não sentir nada. Mas invoque, sabe? Persevere, até tocar na presença de Deus. E nesse momento que você sentir a presença de Deus, vai sentir o abraço de Deus. E toda vez que a gente sente o abraço de Deus, é mais um milagre de Deus operando na nossa vida. Nesse momento com Deus, pode ser que você tenha que chorar, pode ser que você tenha que desabafar. Muitas vezes, pode ser que muitas vezes eu reclame diante de Deus, mas o importante é que se esvazie na presença de Deus, sabe? Tem esse momento, você e Deus, e depois de você reclamar, não é só reclamar não. Depois que você esvaziar, deixa Ele falar com você. Espere a presença dEle, porque quando Ele fala com você, é aí que o seu coração se enche de alegria. Se a gente sai assim, irmãs, da presença de Deus, as coisas às vezes não parecem, mas Senhor, eu vou para a Tua presença, mas nada acontece. Mas é que a gente permanece na hora que a gente quer, a gente menos espera, a gente já saiu, né? Então assim, escolha o melhor lugar, escolha o melhor horário. E outra coisa, quanto mais você permanecer na presença de Deus, mais você ganha intimidade com Deus. A gente sabe que quando a gente tem intimidade com a pessoa, a gente reconhece o olhar da pessoa. A gente reconhece o tom de voz da pessoa. Então, quanto mais você reconhece, mais intimidade você cria com Deus, aí quando vier uma situação e Deus falar algo para você, você vai reconhecer que é a voz de Deus. E naquele momento você vai conseguir obedecer. Porque quando você reconhece que a voz é de Deus, você pode obedecer a voz de Deus, né? E quando a gente obedece, irmãs, eu não sei se vocês já experimentaram, mas quando você obedece, é uma paz tão grande que enche o nosso coração, é tão gostoso, e naquele momento você vê, valeu tanto a pena obedecer o Senhor. Aí depois dessa obediência, o Senhor dá um abraço em você se sente amada, se sente cuidada, é muito amor, né, que o Senhor nos supre quando a gente obedece. E aí, se a gente repetir isso todos os dias, irmãs, repetir, todos os dias, no mesmo horário, no mesmo local, isso vai se tornar um hábito. Então, todos os dias, se você criar esse hábito, você vai acordar quando você menos esperar, você já está ali no seu encontro exclusivo com Deus. E aí, quando você menos esperar, você vai estar aumentando esse tempo, essa comunhão com o Senhor pouco a pouco também, né? E uma coisa que me despertou muito para a questão de hábito
é que todo dia de manhã, falando um exemplo bem corriqueiro, todo dia de manhã eu acordo e faço meu suco verde. Até eu expliquei para as meninas como que funcionava o hábito. Então, assim, quando eu comento que eu faço suco verde, nossa, você corta todos os dias, você lava todos os dias, você liquidifica todos os dias, sim, faço isso todos os dias. Mas, assim, o benefício que o suco verde me traz é tão gostoso que me fez perseverar e tornar isso um hábito. A ponto de que eu acordo, é automático, eu vou lá fazer o suco verde sem pensar no sacrifício, sem pensar que é um esforço, sem pensar que é um desgaste. E a mesma coisa, a gente criar um hábito dessa comunhão exclusiva, esse encontro exclusivo. Irmãs, isso vai ser automático. Quando você menos esperar, você já vai estar na presença dele. Você já vai ter separado o seu lugar, você vai ter separado o seu horário, e vai pouco a pouco permanecendo cada dia mais na presença de Deus. Tem o segundo hábito que fala... antes de falar do segundo hábito, tem uma experiência do rei Davi. Davi tinha uma experiência que fala em Salmo 5:3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Irmãs, fala aqui claramente, não era um monólogo. Não era Davi falando, só Davi falando. A gente vê que Davi fazia as orações, mas ele ficava esperando. Então, a nossa experiência com o Senhor é uma comunhão, é uma via de duas mãos, é uma comunhão. Então, realmente, quando você for à presença de Deus, se aquiete na presença dele também. Espere escutar a voz dele, sabe? Espere escutar, espere se sentir abraçada por ele, porque o Senhor sempre tem algo para falar. E é nessa comunhão que pouco a pouco a gente vai aprendendo a reconhecer a voz de Deus, né? Então, assim, graças ao Senhor que é uma comunhão, não é? Às vezes é muito desconfortável quando você vai conversar com alguém, só a pessoa fala. Não sei se vocês já conversaram com alguém assim, só uma pessoa fala. É bem desconfortável, vocês sabem disso, né? Então, assim, mas graças a Deus que com Deus não é assim. Ele nos ouve e depois ele também espera, porque ele também quer falar. Amém. Quando você obedece, você sente Deus te abraçando. Então, assim, no início, quando você ouve a voz de Deus, vem a voz, aí você fala assim, Senhor, não vou fazer isso. Não, Senhor, não vou fazer. Isso é muito difícil eu fazer. Mas depois, quando você decide que você vai obedecer, vale tanto a pena obedecer, irmãs. Vale tanto a pena obedecer, porque o sentimento que vem dentro de nós, quando a gente obedece, é um sentimento de tanta paz, de tanta alegria, que valeu o sacrifício de obedecer. Na verdade, não é um sacrifício, mas vale um tomar a cruz ali, né? A gente se negar a si mesmo para obedecer, mas vale muito a pena, sabe? Se fosse, o benefício que dá você escolher ouvir a voz do Senhor e obedecer, é sentir uma paz abundando no seu interior, né? Quando tem momentos do dia, a gente sabe que o dia da mulher, 24 horas não é suficiente para cumprir tudo que a gente tem que fazer num dia só, né? A gente tem muitas atividades, muitas tarefas, mas, irmãs, quando Deus, nesse momento, quando a gente acorda e não separa esse tempo do Senhor, e o Senhor chegar a falar assim para você, pare, você tem que estar atenta. Porque nesse momento é a hora que você tem que parar, que você está fazendo tudo para se voltar ao Senhor. Um dia eu tive uma experiência que eu acordei e nesse dia eu tinha tanta coisa para fazer que eu falei assim, Senhor, não vai dar tempo agora nesse momento de eu fazer essa oração do Senhor. Senhor, o Senhor me entende, né? Tem muita coisa para fazer, não vai dar tempo. Eu tinha que levar as crianças no Kumon, tinha que estudar com as crianças, tem que fazer lanche, tinha uma reunião no Skype, tinha um monte de coisa. Nossa mente tem várias justificativas para a gente não ter esse tempo e essa comunhão exclusiva com Deus. Nós temos muitas justificativas e razões justas, né? E aí, quando Deus chegou para mim e falou assim, pare. Irmãs, na hora que eu escutei aquela voz, eu tive que parar. Comecei fazendo as atividades, parei e Deus falou assim, vá à minha presença. Naquele momento, eu fui para o meu quarto, meus filhos ficaram na sala. Eu fechei a porta do quarto, deixei meu celular fora, foi a hora que eu me ajoelhei. E falei assim, Senhor, eu me arrependi. Senhor, eu não quero começar o meu dia sem me derramar na tua presença. Aí comecei, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E naquele momento, irmãs, a mente ainda estava preocupada. Meu Deus, se eu parar esse tempo aqui, não vai dar tempo de eu terminar aquilo lá. Porque a gente é assim. Mas a nossa vida, a gente tem que entender que o poder da escolha está em nós, está em mim. Eu tenho que escolher isso para a minha vida. Então, naquele momento, eu falei assim, se eu não colocar minha mente no Espírito agora, esse tempo que eu também vou estar
perdendo, vou estar ali preocupada, orando, mas preocupada com as coisas que eu tenho que fazer. Aí comecei a voltar minha mente para o Espírito, comecei, ó Senhor Jesus, comecei a orar, invocar, de repente orar, eu não sei quanto tempo eu passei ali, mas depois que eu terminei, eu me levantei naquele momento, vem a alegria que todo mundo já deve ter sentido aqui, uma alegria, uma paz. Aí eu abri a porta do quarto e comecei a fazer as coisas que eu tinha que fazer. Se desse tempo, se não desse tempo, eu não sabia mais, né? Falei, Senhor, entreguei nas tuas mãos. Mas comecei a fazer minhas coisas. De repente eu recebo uma mensagem dizendo que a minha reunião no Skype tinha sido cancelada. Irmãs, pode ser uma coisa bem boba, mas assim, para mim foi um abraço de Deus. Foi um abraço de Deus falando assim, calma, eu estou cuidando das suas coisas. Eu estou cuidando. Quando você dá a prioridade do seu tempo, da sua vida para o Senhor cuida das suas coisas. É isso que tem acontecido na minha vida. Dê prioridade a Deus. Ele vai cuidar de cada item da sua... E pode ser uma coisa boba. É uma reunião para ser cancelada? É alguma coisa que vai... Não sei, mas o Senhor está cuidando. Então dê prioridade a esse tempo para o Senhor. Eu vou falar agora do segundo hábito. O segundo hábito é a leitura diária da palavra. Ultimamente, irmã, você tem conseguido escutar a voz de Deus? Você tem conseguido reconhecer a voz de Deus no seu dia a dia? Que se isso não está acontecendo, é porque talvez realmente o primeiro hábito ainda não se tornou um hábito. A gente precisa mudar esse hábito. Mas esse primeiro hábito, junto com o segundo hábito, que é o encontro exclusivo com Deus, mas também a leitura diária da Bíblia. A gente acha que no nosso dia a dia, fora a oração, ainda temos que separar o tempo para a palavra, sim. Né? Não adianta a gente achar que a gente consegue viver sem se alimentar, sem respirar, porque ninguém consegue aqui. Então, a gente precisa separar esse tempo. E esse caminho que completa o primeiro hábito é o hábito de ler a palavra diariamente. É ler a Bíblia diariamente. É você desfrutar de cada versículo que está ali e esperar Deus falar com você em cada versículo. E é preciso que você separe um tempo para isso. Muitas vezes a gente não vai ter tempo, mas irmãs, escolha separar um tempo para Deus. Vale a pena escolher separar um tempo para Deus. Tem um versículo que fala assim, Apocalipse 1:3, a parte A, que diz: bem-aventuradas aquelas que leem e aquelas que ouvem as palavras. Aqui fala assim daquelas que leem, mas também fala daquelas que ouvem. Essas são bem-aventuradas. Então, quando você vai até a palavra de Deus, até a Bíblia, você está lendo, mas ali você tem que ouvir a voz de Deus também. Não basta você apenas ler para cumprir tabela. Às vezes você precisa até começar a cumprir tabela para criar o hábito. Mas assim, irmãs, a cada leitura, espere Deus falar com você. Ele tem uma porção para te falar em cada versículo. Espere escutar a voz de Deus naquele versículo. Esse versículo fala assim que fala sobre ler e ouvir, que isso significa que não basta só ler. Então assim, em cada palavra, em cada porção, deixa Deus aparecer a você. Espere Deus aparecer a você. Comece a ler e fala assim, Senhor, eu não quero só ler, isso aqui não quero que se torne só uma doutrina na minha vida, mas eu quero que o Senhor se torne essa palavra real na minha vida. Eu quero ouvir a tua voz aqui nessa porção. E isso vai pouco a pouco nos dando revitalizando e revigorando o nosso apreço pela palavra. Porque muitas de nós, irmãs, todo mundo tem Bíblia aqui, com certeza. Mas quantas de nós realmente a gente lê a Bíblia com apreço? Quantas de nós desfruta cada versículo como se Deus estivesse falando com você ali, em cada palavra? O Senhor precisa restaurar o nosso apreço pela Bíblia. Oh, Senhor Jesus... Oh, Senhor Jesus. E a Bíblia, muitas vezes para nós, ela tem sido uma letra preta no papel branco. Mas eu queria dar uma boa notícia para vocês, irmãs. A Bíblia também é uma carta de amor. Amém. Dentro da Bíblia existem várias cartas de amor para você. E quando você precisar de algo, se você estiver meio perdida, tá? Eu estou meio desnorteada, não tenho para onde ir, estou sem rumo, a Bíblia também é a bússola. A bússola também serve para nos orientar. Mas a Bíblia também não é só a carta de amor e também não é só a bússola. A Bíblia também é a espada. Deus nos deu a espada. Muitas vezes o inimigo vem com pensamentos destrutivos, com coisas para nos desanimar, para acabar com a nossa fé. A gente tem que pegar a palavra e usar a palavra nesse momento, né? Quando eu tive também uma outra experiência que
nós vivenciamos os milagres de Deus em vários momentos. Eu vivenciei os milagres de Deus em vários momentos. Mas tem momentos que a nossa fé, Satanás vem para abalar a nossa fé. E aí, nesse momento que vem abalar a nossa fé, a gente tem uma escolha para fazer. Ou a gente vai se prostrar e ficar triste, murmurar, reclamar, ou nesse momento a gente vai buscar o que vai aumentar a nossa fé. Né? Então, assim, o que a palavra diz? Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes, nesse período da construção do Congresso, vieram palavras de desânimo, situações para desanimar, para deixar triste, para fazer a fé abalar. Mas, irmãs, esse é o momento de você ouvir a palavra de Deus. Sabe? Ouça uma mensagem, vá pegar a Bíblia para ler, pega algum livro cristão, coloque um hino para escutar, fale aquele hino, porque essa é a arma para a gente destruir Satanás, que vem usando os nossos pensamentos para nos destruir. Ele quer nos abalar, mas a nossa arma é a palavra. Então é importante nós estarmos armadas. Quem já ouviu falar aquele ditado de que você é o que você come? Acho que todo mundo já ouviu falar, certo? Que nós somos o que nós comemos. Você é o que você come. Se você come guloseimas, besteiras, coisas nada saudáveis, não vai esperar que sua saúde seja aquela coisa, porque não vai ser, né? Então, assim, você vai ter menos pique, você vai ter mais cansaço, seu sangue vai estar tudo desregulado, você não vai estar saudável. E espiritualmente segue a mesma linha. Se você se alimenta com palavras saudáveis, você vai ter saúde. Né? Você vai ser saudável espiritualmente. Irmãs, nós precisamos mudar o nosso conteúdo. Eu preciso mudar o meu conteúdo. Porque naturalmente, eu sou reclamona, eu sou murmuradora. É assim como o povo no deserto. Eu vou reclamar, vou murmurar, vou blasfemar. Mas Deus, Ele quer mudar o seu conteúdo. E Ele quer mudar o meu conteúdo. E para isso, Ele quer que a gente mude o nosso alimento. E o nosso alimento hoje, a gente tem a palavra, a gente tem a Bíblia para mudar o nosso alimento. Nós temos as mensagens no site, nós temos os livros cristãos, nós temos os hinos, nós temos tudo para mudar o nosso conteúdo, né? Graças ao Senhor. E o que você é em casa e o que você é na igreja diz muito sobre a sua alimentação. O que você tem sido na sua casa? Dentro da sua casa? O que você tem sido no seu trabalho? É isso que vai dizer o que tem sido a sua alimentação. Oh, Senhor Jesus. Irmãs, vocês querem mudar o seu conteúdo? Amém. Nós temos a receita. É se alimentar das palavras saudáveis. Graças a Deus nós temos a Bíblia, né? Graças ao Senhor. Irmãs, outro hábito também, depois que você lê a palavra, você lê o versículo, separe alguns versículos para você meditar durante todo o seu dia. Eu, em casa, eu peguei, escrevi uns versículos e deixei na porta da geladeira. Mas você pode pegar, tirar foto daquele versículo que você desfrutou, você pode colocar no espelho da sua casa, porque aquilo vai trazer a lembrança do que você desfrutou. Então, às vezes você tira uma foto no celular, você está no banco naquele dia, você vai relembrar, cara, olha, desfrutei desse versículo, olha que rico. E aí você lembra e traz a memória palavras saudáveis a você. E aquilo te faz se alimentar daquela palavra. Então, irmãs, desfrutem da palavra, peguem os versículos e ruminem durante todo o seu dia. Tenho certeza que quando você fizer isso, o seu dia vai ser diferente, o seu dia vai ser prazeroso. E não é porque você não vai ter dificuldade, mas é porque você vai estar forte para enfrentar as dificuldades. Nós também temos os livros espirituais, temos várias ferramentas para mudar o nosso conteúdo, irmãs, várias. A gente não tem desculpa para não mudar o nosso conteúdo e para estar satisfeito com o que a gente tem anteriormente. Nós temos várias ferramentas e nós precisamos apossar de cada ferramenta que o Senhor nos deu. Oh, Senhor Jesus. Já falamos então do primeiro hábito, que é o encontro diário com Deus. Nós conversamos também sobre o segundo hábito, que é a leitura diária da Bíblia. E agora eu vou falar do terceiro hábito. O terceiro hábito é sobre pare, respire e reflita. Refletir é você fazer considerações sobre as coisas. Então, quando acontece a situação, irmãs, como você reage quando alguém fala alguma coisa para você que você injusta sobre você? Como você reage quando alguém manda uma mensagem de WhatsApp que te deixa com sangue nos olhos? Como você reage quando alguém está falando com você coisas que está te deixando furiosa? Na mente você já está esperando no que você vai responder, né?
Provavelmente. A gente era aquele toma lá da cá. Você falou, vai tomar. Naturalmente, eu sou assim e eu acho que nós somos assim. Oh, Senhor Jesus. Nós realizamos uma entrevista com 1000 mulheres. E nessa entrevista, nós vimos que as mulheres, quase 100% das mulheres são impulsivas e reativas. Reagem assim, ó, muito fácil. Falou, já respondeu, já falou que não deveria, depois até se arrepende, mas já fez o estrago. Já matou alguém no falar, já chateou alguém, já daqui a pouco tem que pedir perdão, e assim vai. E nós conversamos hoje pela manhã que a sabedoria, ela não age por impulso. A mulher sábia, ela não fala pela impulsividade. Oh, Senhor Jesus, mas como ser essa mulher sábia, irmãs? Não é eu tentar imitar Cristo, não. Né? Agora eu vou imitar Cristo, Cristo agir assim, eu vou fazer assim. Mas, irmãs, esse Cristo, ele está dentro de cada um de nós. De cada uma de nós. Esse Cristo está dentro de mim hoje. E esse Cristo, ele tem essa humanidade elevada de falar com sabedoria. Esse Cristo também tem essa humanidade elevada de ter paciência, de ter amor, esse amor que às vezes eu não tenho, essa compaixão, é ter misericórdia. E é com esse Cristo que a gente tem que refletir. Eu preciso aprender a refletir a beleza de Cristo. Quando a gente, nos dias mais calmos e nos dias mais turbulentos, para aqueles dias mais difíceis, irmãs, quando tudo parece sair fora do controle, eu gostaria de ajudar vocês com um lembrete. Gostaria que vocês, por favor, abrissem os seus envelopes dourados, está dentro da sua sacola linda. Todo mundo? Todo mundo abriu? O que está escrito nesse marca-página? Pare, respire, reflita o que Jesus faria no seu lugar. Amém. Irmã, será que a nossa reação normalmente tem sido o que Jesus faria no seu lugar? As minhas eu posso dizer que ainda não. Oh, Senhor Jesus, o momento, irmãs, de o parar, é porque às vezes a situação vem, a gente nem espera e já sai falando. Já sai vomitando as palavras na pessoa. Já sai fazendo as coisas naturalmente. Mas esse momento de parar, nesse momento que você para, é para refletir. Esse momento de refletir é para você se voltar ao Espírito. Volta em oração. E vai, Senhor Jesus, como é que o Senhor faria nessa situação? Senhor, eu faria de outro jeito, mas Senhor, age por meio de mim. Eu tenho sua vida dentro de mim. O Senhor pode agir por meio de cada uma de nós. Graças ao Senhor. Mas essa beleza de Cristo tem que ser refletida através do nosso falar. Essa beleza de Cristo tem que ser refletida através do nosso agir, do nosso pensar. Irmãs, eu vou falar para vocês, isso é um hábito. É um hábito. Nós não estamos acostumadas a parar e refletir. Nós falamos sem parar e sem refletir nada. Nós precisamos criar esse hábito. Pouco a pouco, irmãs, quando você vai criando intimidade com Deus, com a comunhão, esse encontro exclusivo com Deus, com a leitura bíblica diária, você vai criando intimidade com Deus. Quando Deus falar, pare, é a hora que você tem que parar. Então, aprenda a ouvir a voz de Deus. E quando você ouvir a voz de Deus, é hora de obedecer. Então, quando Deus mandar pare. Pare e reflita. Se volte ao Espírito. Não reaja naturalmente. Sabe, a gente faz muito estrago quando a gente reage naturalmente, quando a gente responde as coisas naturalmente. Nesse período do congresso, irmãs, toda vez que a gente prepara a palavra, o Senhor sempre dá muitas experiências a respeito disso aqui. Muitas. Então, às vezes na mensagem de WhatsApp, quantas mensagens de WhatsApp a gente respondeu e a gente recebeu e a gente já não começou escrevendo assim? Aí o Senhor fala, pare, a gente apagava. Apaga porque não é a forma de responder, não é a hora de responder, não é o momento, pode ser que você tenha que responder mais em outro momento, mas se volte ao Espírito, pare, sabe, se volte ao Espírito e reaja como o Senhor reagiria dentro de você. No Espírito nós temos essa humanidade elevada de Cristo, e nós podemos reagir como Cristo reagiria.
Oh, Senhor Jesus. Bom, aqui eu contei então 3 grandes segredos que podem mudar a sua vida cristã, o rumo da sua vida cristã, que é o encontro diário com Deus, é ler a Bíblia diariamente e parar e refletir o que Jesus faria no seu lugar. Irmã, se você tornar esses 3 hábitos realidade na sua vida, você vai desfrutar de uma vida transformada. Porque você é uma pessoa que tem intimidade com Deus. Mas não é só uma intimidade com Deus, você vai criar um peso, uma relação sólida com Deus. Porque você está se alimentando da palavra. E outra coisa, você, no seu relacionamento com as pessoas, você é uma pessoa equilibrada e falando com sabedoria, porque você aprendeu a reagir como o Senhor reagiria. Oh, Senhor Jesus. Mas não é só você que vai ser beneficiada. A sua família vai ser beneficiada com a sua transformação. Os seus colegas de trabalho vão ser beneficiados com essa transformação. E a igreja vai ser beneficiada com a transformação. Mas tudo isso que eu falei aqui é incompleto se não for dentro da igreja. Tudo isso é incompleto se a gente não viver isso na igreja. O Senhor nos colocou na igreja. E a sua vida da igreja, ela com certeza vai ser cheia de satisfação, cheia de prazer. Porque você vai ser uma pessoa que construiu uma vida cristã sólida. Uma pessoa que tem intimidade com esse Deus. Oh, Senhor Jesus. Você quer ser uma mulher cristã mais feliz? Então saiba que sua alegria vai ser completa na igreja. Oh, Senhor Jesus. Você vai viver uma vida completa e plena na igreja. Escolha viver esses novos hábitos, irmãs. E você vai se surpreender com os abraços de Deus na sua vida. Pouco a pouco que você vai criando intimidade com Deus, você vai sentindo que aquele foi o abraço de Deus. De repente você está vivendo lá, acontece um pequeno detalhe na sua vida, mas você sabe que aquele foi o abraço de Deus. Pouco a pouco você vai reconhecendo os abraços de Deus na sua vida. E a sua vida, você vai perceber que é uma vida tão cheia de cuidado de Deus. E que você é tão amada por Deus. E nesses abraços, Deus vai acalmar a tua alma, vai te renovar e te dará muitos motivos para sorrir.